Salve Maria, sou servo missionário católico, missionário Roberto. A sola Escritura nos revela, nos remete, nos mostra que a igreja eleita... Qual é a igreja eleita? Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Qual igreja é eleita? Que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Qual a igreja eleita? Você pega em 1 Pedro. Olha só. Como a Bíblia, a Escritura, nos ensina e nos mostra, nos revela qual é a verdadeira igreja. 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, na fé. Agora você estuda aonde que é a Babilônia. Vai buscar na história para você ver aonde que é a Babilônia. A Roma. Paulo fala ainda, olha só. Pedro está falando que a igreja eleita é ali que está citronizada, sendo fundada, sendo edificada, porque ele é o pastor, porque ele tem a chave, onde ele estiver, ali vai ser edificada a igreja, como diz João 21, do 15 ao 17 ao 18, como Cristo mostra, como Pedro vai morrer, como vai edificar essa igreja para muitos irmãos protestantes que negam essa igreja, que nega a Escritura. Sabemos que a igreja é eleita. Que igreja eleita? Sobre aquele que tem a profecia. Por quê? Mateus 16, 18. Olha só. Meu irmão, toda a escritura defende a igreja. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque a igreja eleita é onde está o pastor universal. Tanto que Paulo, ali em Romanos 1, vem Atos, depois aos Romanos 1, 8, ó. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, em todo mundo é preconizada a vossa fé. Olha só. Em todo mundo é preconizada a vossa fé. Paulo está escrevendo ali a comunidade aos romanos, e onde que é a igreja eleita que tem o pontífice. Por quê? Em todo mundo é preconizada a vossa fé, porque vai se tornar universal. A fé que os apóstolos expressaram, pregaram e anunciaram, que está ali a sede em Roma. Olha só. E ainda mais, se você for prestar atenção, ó, em Romanos 1, 5, e do qual temos recebido a graça e apostolado a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs a obediência da fé, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, todos que estão em Roma, querido de Deus, chamados a ser santos, a vossa graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Por quê? É a eleita, porque Cristo já nos alertou, Mateus, como toda a escritura defende a igreja, ó. 12, 25, Jesus, penetrando seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo será dispersa, será destruída, ou tombarão sobre os outros. Porque a igreja eleita é onde está o Papa, onde está o pastoreio, porque ele tem a chave de ligar com a cabeça, Colossenses 18. Efésios 4, com o seu batismo, com a sua fé. Porque seja dada a glória aonde? Aonde que a igreja eleita, ali a sede, em comunhão com as comunidades, seja dada a glória. Porque foi dado o pastoreio a Cefa, pastorear as ovelhas, pastorear aos cordeiros. A igreja vai seguir até hoje, meu querido. Sim, vai entrar muitos hereges na história que vai questionar, vai se desviar, vai surgir papas que não vai seguir a escata de Pedro, vão se corromper, etc. Vamos ver na história. É simples. Por quê? Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus de frente. Quem são essas pessoas? Que não está submisso sobre a sede, que não vão reconhecer a igreja eleita, que vão desprezar a igreja, que vão distorcer a história, que vão falar que Pedro não é papa, que Pedro não é pastoreio de nenhum. O ministério de Pedro é corruptível, porque Pedro negou Cristo 3 vezes, mas Cristo rogou por esse ministério. Lucas 22,
30 e 31. E tanto, Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. E a igreja se torna pública, fundada, gerada na cruz do Calvário. Como vocês fundam igreja, como Martinho Lutero fundou a primeira igreja em 1517 e não morreu na cruz? Como ele vai edificar outra igreja, outro fundamento que não foi martirizado? Simples, meu irmão. A igreja foi fundada e gerada na cruz com sangue e fundada e edificada com sangue também. Porque, se você pegar Efésios, olha só, Efésios. Aos Efésios, olha só, a igreja de 1 Timóteo 3, que é a coluna sustentáculo da verdade. Quem está falando isso é Paulo. Efésios 5, ó. 25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. Olha só. A esposa é santa, é perfeita. Olha só, por quê, ó? 29. Certamente ninguém jamais aborrece a sua própria carne. É ao contrário, cada qual alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja. Ó. Porque somos membros membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E dois constituirão uma só carne. Ó. Este ministério é grande, quero dizer que é referência a Cristo. É a igreja. Olha só. Cristo, ele é uno com sua esposa. Então, não tem como separar a cabeça do corpo místico. Não tem como separar a esposa do esposo. Ah, mas Jesus caminho, Jesus, João 14,6, eles usam muito esse termo, é o caminho, a verdade, a vida. E seu pai passa por mim, porque eu preciso da igreja, eu posso ir diretamente ao pai. Mas sem a esposa, que é uma só com Cristo. Interessante, né? As divisões são corpos amputados que não está em sintonia com o esposo. São prostituta. Que só tem uma esposa. Simples, meu irmão. Toda divisão será destruída. E a igreja eleita, como diz a Escritura, que foi estabelecida ali em a Babilônia, que é a Roma pagã. Simples entender isso, meu irmão. Simples. Simples, simples, simples. Infelizmente, Atos Apóstolos 2 deixa bem claro. O Espírito Santo desce, Mateus 28:20, assiste essa igreja. E esses fundamentos de homens é inspirado por outro Espírito, que se passa e transfigura pelo Espírito Santo, mas não é, meu irmão. 2 Coríntios 11:4, 2 Coríntios 11:3, 2 Coríntios 11:1 ali, um só esposo. Então, Mateus 18, para finalizar esse vídeo, agradeço vocês aí, meus irmãos, que estão dando esse apoio. Tem muitos protestantes xingando, criticando. Vamos pra frente, vamos quebrar a boca do balão mesmo, defendendo a nossa fé, defendendo a amada igreja com a escritura, com a tradição, com a história do jeito certo. Certo? Esse é o meu fundamento, é a minha visão. Se está incomodando, porque a verdade te incomoda. Você pega Mateus 18... 17, ó. Se recusar a ouvir dizer a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Se revoltou contra a igreja? Desprezar a igreja? A igreja, a Babilônia, a igreja se corrompeu, a igreja é prostituta, etc. Está blasfemando. A esposa, se você blasfema a esposa, você está blasfemando o esposo. Se você blasfema a esposa, você está blasfemando aquele que assiste essa igreja. Quem é? Mateus 28:20, o Espírito Santo. Porque Pedro já falou nas suas cartas, Paulina, Petrina, a igreja eleita, 1 Pedro 5:13, que está ali em Babilônia, está escrevendo ali, meu filho São Marcos na fé. Quem é São Marcos? Pedro, Eusébio de Cesareia, Pedro pregando, São Marcos, discípulo de São Pedro, e escrevendo o Evangelho de São Marcos. Pedro, movido por Espírito Santo ali em Roma, onde ficou 25 anos pregando, e para outros lugares também, que ele não ficou só ali também. E
São Marcos ia escrevendo também por inspiração do Espírito Santo. E depois foi enviado lá para o Egito a comunidade católica apostólica, que não era romana ainda, porque o imperador Constantino não tinha oficializado ainda, da liberdade de culto, 313 e 380, o imperador Teodósio oficializou a igreja estatal romana, do Império Romano, etc. A igreja católica apostólica. Ao termo, não tem ainda romana, mas a Bíblia diz que ali está a sede, é a eleita. Aonde? Roma. Então, Roma caiu aos pés da igreja. Roma foi vencido pela esposa e pelo esposo, pela pregação dos apóstolos. Que toda divisão será dispersa. Interessante, cara, como a igreja... Por isso que... E ainda mais, Mateus 16, 18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Claro que esses falsos mestres irão pelejar, pregando adulteração, etc., para você não conhecer essa verdadeira igreja. Se apartar dessa igreja e seguir igreja de homens que não foram gerados, fundados na cruz. E nem edificados pelo fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. É simples entender isso. Sou servo missionário Roberto, missionário católico. Essa é a nossa missão. Você não acredita só na Bíblia, por exemplo, você não mandou uma mensagem que eu acredito na Escritura? A verdade de fé é a Escritura, então. Estou te mostrando a Escritura. É uma só igreja, que é eleita, onde está o Papa. Por que Papa? Porque é o Pai. Por quê? Aquele que tem a chave será chamado de Pai. Você pegar Isaías 22, do 21 ao 23. E quem tem essa chave? A quem foi dada essa chave? Tanto que João, lá no finalzinho, 21, 19, 18, ó. Em verdade vos digo, quando era mais moço, cingia-te e andava onde quer iria. Mas quando fores velho, entenderá as tuas mãos, e ao outro te cingirá, te levará para onde não quer. Ó. Por essas palavras, 19, ó, ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. Ó. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Ó. Como Pedro está glorificando a igreja, como Pedro está fundando a igreja, Pedro e Paulo derramando sangue. Martinho Lutero fundou a igreja como? Protestando, com a ajuda da mídia e dos príncipes lá que são todos hereges pagãos. Já queria destruir a igreja. Simples, meu irmão. Bíblia. Olha só. Como Pedro vai glorificar a igreja? Como Pedro vai edificar a igreja? Com seu martírio. Simples. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.